Então, pessoal, nessa primeira parte que nós vimos sobre equação do primeiro grau, nós fizemos uma revisãozinha aí, é claro, definindo o que é uma equação, definindo aí a ideia já de uma equação do primeiro grau, que é quando você tem uma expressãozinha no formato ax mais b, e a gente vai estender essa ideia a partir de agora, tá? O que, que é uma equação do primeiro grau. E é claro, em alguns exercícios nós vamos trazer a ideia de alguns exemplos que a gente já resolveu, tá? Então, o que é uma equação do primeiro grau? Até aqui nós vimos o que era a equação. Agora nós vamos definir o que é uma equação do primeiro grau, tá bom? Vem comigo aqui. Bom, então uma equação do primeiro grau, ou equações que a gente vai estar vendo aqui, né, ó, ax mais b igual a zero, nós temos que esta equação do primeiro grau é quando você tem a sua variável x e o seu maior expoente aqui, ó, é 1. Então, se o expoente for 1, nós temos aí uma equação do primeiro grau, ok? E aqui nós vamos dividir ela em três casos, tá? O primeiro caso é o nosso a sendo diferente de zero, tá? Que é exatamente o coeficiente que está multiplicando a nossa variável x, a nossa incógnita. Então, teremos o seguinte, ó, para encontrar a raiz desta equação, basta isolar o valor do x, ok? Então, olha lá, o b está somando, né? Passa subtraindo, o a está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos que o x é igual a menos o b sobre o a. Então, a gente generaliza aqui a ideia para calcular a raiz de uma equação do primeiro grau no formato ax mais b igual a zero, quando a for diferente de zero, basta você calcular menos b sobre o a, ok? Ou seja, esta equação tem somente uma raiz, tá? Então, uma equação do primeiro grau, ela só tem uma raiz, uma solução, ok? Exemplos. 3x menos 12 igual a zero. Então, é claro que você vai fazer o procedimento aqui isolando o valor do x. Então, nosso x aqui é igual a 4. Então, nosso conjunto verdade é 4. Mas é claro que você poderia ter criado a ideia e ter vindo direto em menos b sobre a. Tá ok? Então, você teria 12 sobre 3, que dá o mesmo resultado, que é igual a 4. Consideremos agora a equação 2x menos 5 igual a 6x mais 9. Então, neste caso aqui, pessoal, perceba que não está igual a zero. Então, a gente vai fazer o esquema que nós fizemos até agora. A variável nós vamos deixar do lado esquerdo, tudo que é número a gente deixa do lado direito. Então, isolando o valor do x, nós temos que é menos 7 sobre o 2. Então, nosso conjunto verdade, nosso conjunto solução é menos 7 sobre 2. Ok? O exemplo 3, nós temos aí, ó, dada a equação 2x menos 1 igual a 4. Suponhamos então que o universo seja o números naturais, temos que 2x menos 1 igual a 4 é 2x igual a 5. Então você isolou aqui o valor do x. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele está considerando o conjunto universo apenas os números naturais. E o valor x aqui, ó, não pertence aos naturais. Então, como 5 meios não é natural, nós temos que essa equação não tem solução. Então, o seu conjunto verdade é vazio. Então, a gente tem que tomar cuidado até com estas observações, tá? De repente, tem um exercício que ele especifica o universo. Então, você tem que achar uma solução que satisfaça o universo daquela equação. Tá ok?
O segundo caso, pessoal. O segundo caso, você tem aí a característica ax mais b igual a zero. E ele está falando assim, ó, o a igual a b igual a zero. Bom, pessoal, qual a ideia então que vai ficar a sua expressão? Exatamente assim, ó. 0x mais zero igual a zero. Satisfeito por qualquer número real. Então, o nosso conjunto verdade aqui é real. Professor, eu não entendi essa ideia. Pensa aqui comigo, ó. 0x igual a zero, que é o que vai ficar, certo? Ó, o zero vai passar para lá, 0 menos 0 é zero, então ficou 0x igual a zero. Aí eu vou perguntar para você assim, ó. Qual é o valor do x que você substituindo aqui, você vai multiplicar o zero e vai obter uma resposta igual a zero? Ou seja, qualquer número que você colocar aqui no lugar do x, multiplicando zero, vai dar zero. Então, por isso que nós estamos considerando aqui, ó, o nosso conjunto verdade, todos os números reais. Então, qualquer número real que você colocar aqui no lugar do x, vezes zero vai dar zero. Não tem como dar uma solução aqui diferente. Ok? Então, por isso que o conjunto verdade é todos os reais. Tudo bem? Terceiro caso, quando A é igual a zero, tá? E o B diferente de zero, tá bom? Esse conectivo representa o conectivo E. Então, você tem a equação ax mais b igual a zero. Então, você vai ter a seguinte expressão, ó. 0x mais b igual a zero. Então, quando você tiver uma situação como esta, o seu conjunto solução é vazio. Professor, também não entendi esta ideia. Pessoal, perceba, o A é zero, então fica 0x mais B igual a zero. Só que ele está dizendo que o B ele é diferente de zero. Então pensa aqui comigo, ó, se você for isolar, é igual a zero menos B. Então 0x é igual a menos B. Só para a gente ter uma ideia. Pessoal, a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é igual a pergunta do segundo caso. Só que aqui vai ser um pouco diferente porque existe algum x, algum valor real, que você colocando no lugar do x, multiplicando zero, resulte em algo diferente de zero? Não, não existe, tá? Qualquer número que você colocar no lugar do x, multiplicando zero, só pode dar zero, não vai dar algo diferente de zero. Então, por isso, a nossa solução aqui, ó, é o conjunto vazio. Tudo bem? Olá, pessoal, exercício 1, vamos copiar aqui para a gente já resolver. Então, nós temos ali, ó, 2x menos, denominador é 2, então x menos 1 sobre 2. Isso é igual a 2x menos o 3, certo? E temos x menos sobre 2, x mais 3. Bom, aqui eu vou copiar o 2x menos. E aqui, pessoal, nós vamos fazer a voltinha, tá? Ó, 2 vezes o x, mais ou menos o numerador, mas como aqui está negativo, então a gente vai manter o negativo. Copia quem está embaixo. Como é que vai ficar então? Ó? Aqui mantém o 2, vamos resolver o numerador. Então lá, 2 vezes x, 2x, menos 1. Então vai ficar 2x menos 1, copia quem está embaixo. Que no caso aí é o 2. Ok? Então lá, igual a 2x menos o 3, que está multiplicando. Aqui, pessoal, vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali no denominador. A gente vai fazer aqui o mesmo procedimento, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 2 vezes o x menos quem está aqui, ó,
copia quem está embaixo. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes x, 2x, menos quem está em cima. Quem é que está em cima? X mais 3. Importante colocar esse parênteses, porque a gente vai ter que trocar o sinal. Copia quem está embaixo. Quem está embaixo é o 2. Ok? Então vamos lá, ó. 2x menos. Vamos mexer aqui novamente, ó. Você tem aqui, ó, divisão de frações. O que que você faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é o 2. Qual é o inverso do 2? É 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 2x menos 3 que multiplica. Vamos mudar o sinal de quem está dentro do parênteses aqui, ó, x mais 3, né? Então vai ficar 2x menos 3. Tudo isso sobre o 2. Ok? Vamos lá, passo a passo. 2x menos. Vamos resolver esta multiplicação, ok? Então teremos aí, ó, 2x menos 1 vezes 1, 2x menos 1. 2 vezes 2, o 4. Tudo bem? Então temos aí igual a 4. Igual a 2x menos o 3, que multiplica. Vamos só resolver aqui, ó, 2x menos o x. Então ficou x menos o 3 sobre 2. Ok? Agora vamos pensar aqui, ó. 2x menos 1 sobre 4. Então nós temos que tomar só um cuidado aqui com o sinal negativo, tá? Mas dá para a gente fazer o quê? A mesma ideia da voltinha. Nós vamos fazer assim, ó. 4 vezes o 2x mais ou menos quem está aqui em cima. No caso aqui, como é o sinal de menos, então é menos quem está aqui em cima. Como é que vai ficar? Então, pessoal, 4 vezes 2x, nós temos 8x, menos o numerador, que é 2x menos 1, tudo isso sobre o 4. Igual, eu vou copiar o segundo membro, menos 3, que multiplica x menos 3 sobre 2. Por que que eu vou fazer isso? Ó? O 4 que está dividindo tudo isso, eu vou passar multiplicando para o outro lado. Então, quem sobrou aqui? Ó? 8x, já vou trocar o sinal, né? Menos 2x mais 1, tá? Trocando o sinal do parênteses. Isso vai ser igual a 4 vezes 2x, 8x, e 4 vezes o menos 3 vai dar menos 12. O menos 12 está multiplicando x menos 3 sobre 2. Ok? Agora acompanha aqui, ó, 8x menos 2x, nós temos 6x mais 1. Isso igual a 8x. Pessoal, vou simplificar aqui, ó. Como o 2 está dividindo todo x menos 3 e o 12 está multiplicando, 12 dividido por 2, sobrou quem? Menos 6, que multiplica x menos 3. Ok? Vamos copiar 6x mais 1 igual a 8x e vamos fazer a distributiva. Menos 6 vezes x, menos 6x, menos 6 vezes menos 3, mais o 18. Ok? Agora aqui a gente vai resolver ali, né? 6x mais 1, 8x menos o 6x vai dar 2x mais 18. Agora, pessoal, é só isolar o valor do x. Então, nós temos 6x menos o 2x igual a 18 menos 1. O 6x menos 2x, nós temos que é 4x. 18 menos 1, 17. Então, temos que o x é igual a 17 sobre o 4.
Então, pessoal, a segunda questão temos aqui, ó, resolver e discutir a solução da equação. Então, foi dada a nossa equação aqui e nós vamos discutir as suas soluções, tá? Então, vamos partir da ideia que nós temos o seguinte aqui, tá? Então, vou fazer a distributiva e teremos a ao quadrado, que é a vezes a, e a vezes menos o 6. Nós temos então que é menos 6a mais o 9 igual. Aqui você percebe a ao quadrado x menos 9x, pessoal. Você consegue colocar o x em evidência porque ele é um fator comum. Então eu vou fazer isso, ó. X vai multiplicar um parênteses. Que parênteses é esse? É a na 2 menos o 9. Tudo bem? Então aqui eu coloquei o x em evidência. Tá ok? Então olha lá. Bom, aqui no primeiro membro, pessoal, o que nós temos ali? Eu tenho uma equaçãozinha, né? Eu tenho uma expressão que é um trinômio quadrado perfeito. O que é o trinômio quadrado perfeito? É quando eu vou lembrar lá de produtos notáveis, tá? Então, este é o resultado de um dos produtos notáveis, que é qual produto notável que vai fazer essa referência, né? Então, é aquela ideia que nós temos de A menos o B ao quadrado. O que isso significa? Que é o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Então é exatamente essa ideia que eu vou fazer, ó. Primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Essa segunda parte, por enquanto, eu vou copiar aqui, a gente já vai discutir essa ideia, tá? Então, esse primeiro membro, essa primeira expressão, eu vou escrever no formato de produto notável, tá ok? Então, vai ficar como? A menos o 3 ao quadrado. Se você desenvolver, é claro, você vai chegar nessa expressão. Agora, vamos pensar aqui no segundo membro, tá? No segundo membro, você percebe que dentro do parênteses, nós também temos o resultado de um produto notável. Que produto notável é esse? É o produto notável da soma pela diferença, tá? O produto notável da soma pela diferença resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Ok? Então, o primeiro membro agora eu copio a menos 3 ao quadrado igual. No segundo membro, nós vamos escrever aquele parênteses na forma de produto notável, tá? Que é exatamente esse aqui, ó. No caso, a gente vai transformar em fatores, né? A gente vai fatorar quem está aqui no parênteses. É isso que a gente está fazendo. A gente nada mais, nada menos do que fatorando as nossas expressões, tá? Então, o x vai multiplicar quem? Ele vai multiplicar o a mais b, então é o a mais o 3, vezes a menos o 3, ok? Então, esse parênteses resulta no produto desses dois fatores, tá? O A mais o 3 vezes A menos o 3. Tudo bem? Então, fatorando já a nossa expressão, então nós temos que vai ficar como, ó, A menos o 3 ao quadrado igual a x que multiplica A mais 3 vezes A menos o 3. Tudo bem? Então, essa aqui é a expressão que nós chegamos, tá? Agora a gente vai começar a pensar quais são as soluções que nós temos acerca aí, né? Qual a solução que nós temos acerca desta equação e discutir as suas soluções, tá? Por uma questão de didática, eu vou colocar o x aqui no primeiro membro, tá? Sendo a primeira expressão. Só vou mudar de lado, tá? Vai ficar assim, ó, x que multiplica A mais 3
vezes a menos 3 igual a menos 3 ao quadrado. Só mudei de lado, tá? O x está na minha esquerda, como de costume a gente já aprendeu aí nas definições, né? Na prática, o x sempre fica à esquerda, isolado, igual aqui no caso a menos 3 ao quadrado. Tudo bem? Então vamos começar a discutir essa ideia aqui, as nossas soluções. Nós vamos dividir as nossas soluções em casos, tá? No primeiro caso, nós vamos analisar a solução x, que é a nossa raiz, nosso conjunto verdade, tá? Então, se eu fosse encontrar aqui o conjunto verdade, como é que ficaria? Isolando x, ficaria a menos o 3 ao quadrado dividido por a mais 3 vezes a menos 3. Posso fazer isso tranquilamente. Ó. O a mais 3 vezes a menos 3 está multiplicando, passou dividindo, ok? Bom, então dá para eu simplificar ainda o quadrado de a menos 3 com o a menos 3. Isso nos resulta em a menos o 3 dividido por a mais 3, tá? Então, agora a gente vai começar a discutir as nossas soluções. Por quê? Eu vou partir da ideia, a princípio, que A mais 3 e A menos 3, ambos vão ser diferente de zero, diferente de zero. E daqui eu vou tirar as minhas situações, tá? Bom, isolando o valor do A, você tem o quê? Que o A é diferente de menos 3 e o A é diferente de 3. Pessoal, se isso acontecer, como é que vai ficar a nossa resposta? Perceba, se o A for diferente de 3, né, e diferente de menos 3, nós vamos conseguir resolver isso aqui tranquilamente, porque nós temos uma condição de existência no nosso denominador, que é o A. O A aqui, para não zerar, tem que ser diferente de menos 3. Então, a gente consegue resolver isso aqui tranquilamente. Então, se diferente de zero, pessoal, nós teremos, então, que a nossa solução vai ser o conjunto verdade igual ao A menos o 3 dividido por A mais 3. Então, nós teremos uma única solução, tá? Então, nós temos uma solução para esta equação. O segundo caso, nós vamos pensar na seguinte situação, que o A mais 3 vai ser igual a zero, porque eu parti da ideia que ele é diferente de zero. Então, a gente vai dividir em segundo caso e terceiro caso. O segundo caso é o A mais 3 igual a zero. No terceiro caso, nós vamos analisar o A menos 3 igual a zero e ver o que acontece com a nossa expressão, tá? Então, neste caso aqui, se o A mais 3 for igual a zero, nós temos que o A ele vai ser igual a menos 3. Tá ok? Agora, volta lá na nossa equação, tá? Volta na nossa equação e vê como que vai ficar a nossa equação inicial se eu substituir o A por menos 3. Vamos pegar lá, ó. Voltando na nossa equação, x vai ser o quê? Multiplicar menos 3 mais 3 vezes o menos 3 menos o 3 igual a menos 3 menos o 3 ao quadrado, ok? Bom, pessoal, 3 menos 3 dá zero. Então, aqui o x vai zerar. Então, você vai ter uma expressão assim, ó. 0x igual menos 3 ao quadrado. Então, menos 3 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado, você tem aí que vai ser igual a 36. Menos 6 ao quadrado, 36. Pessoal, é o que a gente estava discutindo lá. Você vai pensar no valor do x. Aí eu te pergunto aqui, ó. Existe algum valor que você colocando no lugar do x, multiplicando zero, resulte em algo diferente de zero? Não.
Não existe, pessoal, não tem como. Então, se o A for igual a menos 3, o seu conjunto solução aqui é vazio, tá ok? Então, neste caso, vai ser vazio. O nosso terceiro caso, como eu disse para vocês, agora nós vamos pensar em A menos o 3 igual a zero, ok? Se ele for igual a zero, o A é igual a 3. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no segundo caso. X multiplica quem? O A, que no caso aqui é 3, mais o 3, vezes 3 menos o 3, igual a 3 menos o 3 ao quadrado. Só substituir o A por 3. Vai ficar isso aqui, pessoal. Bom, olha lá, a mesma coisa do exercício anterior aqui em relação ao x, né? Ó, 3 menos 3, isso aqui vai dar zero. Então, você vai ter uma expressão aqui, ó, 0x igual a quem? 3 menos 3, 0. 0 ao quadrado, 0. Então, ó, vamos pensar o que aqui? Qual é o número que, colocando no lugar do x, multiplicando 0, resulte em 0? Pessoal, qualquer número que você colocar no lugar do x e multiplicar por 0, claro, vai dar 0. Então, se o a aqui for igual a 3, a nossa solução vai ser o quê? Então, teremos o nosso conjunto solução aqui, o nosso conjunto verdade, todo o conjunto dos reais. Tudo bem? Então, quando ele tiver um exercício que é para você verificar a solução e analisar e discutir, é isso que nós temos que fazer. Verificar as possibilidades que nós temos como solução em relação à variável que nós temos ali, que no nosso caso aqui é o A. Tá bom? Então, vamos aí para o próximo exercício, o exercício 3. Vamos lá, pessoal, exercício 3, vamos pensar aí um pouquinho no que está acontecendo. 2/5 do meu salário são destinados para o aluguel do apartamento onde moro. Então, vamos lá. Primeiro, salário. E eu não sei quanto que é o meu salário. Então, eu vou colocar aqui, ó, X. Segundo, só nessa leitura nós observamos o quê? Eu estou fazendo um determinado pagamento em relação a quê? Ao aluguel. Então vamos anotar. O aluguel. O que está acontecendo com o aluguel? E eu pago o quê? 2/5 do meu salário. Então como é que calcula 2/5 de alguma coisa? 2/5 vezes x, certo? Isso é a mesma coisa que 2x sobre o 5. Então, isso aqui a gente está falando 2/5 em relação ao aluguel. Então, eu pago 2/5 do meu salário de aluguel. Perfeito? Vamos continuar lendo. A metade do que sobra eu reservo para alimentação. Então, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Do que sobra? Sobra alguma coisa. Bom, pessoal, se eu gastei 2/5 com o aluguel, então um inteiro representa 100%, certo? Então, de um inteiro eu retirar 2/5, sobra quanto? Sobra 3/5, certo? Então, o que sobrou? Sobrou 3/5 do meu salário, que é 3/5 de X, ok? Aí nessa leitura, eu estou falando aqui, ó, a metade do que sobra eu reservo para alimentação. A metade do que sobra. Então vamos lá, vamos pensar na alimentação. A metade do que sobra. O que sobra eu já fiz o cálculo. Então eu vou ter a metade do que sobra. Então, fazendo esse cálculozinho rápido aqui, ó, 1 vezes 3, né? 3x, no caso. Então, nós temos 3x e 2 vezes 5, nós temos que é 10. Então, 3x sobre 10
É o que eu tenho de gasto com alimentação. Perfeito? Então a gente já calculou aí, ó, a alimentação, a ideia de alimentação. Vamos continuar. Tirando o dinheiro do aluguel e o da alimentação, o que acontece? Eu deposito um terço do que sobra em uma aplicação bancária. Pessoal, agora a parte mais difícil. Vamos pensar aí como é que eu calculo a minha aplicação, né? Aplicação. Bom, pessoal, vamos lá. Ele está falando que é um terço do que sobra, retirando aluguel e alimentação. Então, olha lá. É um terço do que sobra. Bom, meu salário é quanto? É X. Eu vou retirar quem? Eu vou retirar o aluguel, que é 2x sobre 5, e vou retirar a alimentação, 3x sobre 10. É isso que ele está dizendo no enunciado. Então, do meu salário, eu estou tirando a alimentação, estou tirando o aluguel, e do que sobra, eu vou calcular um terço. Isso vai para a aplicação. Perfeito? Aí vamos continuar o enunciado. Sobrando, então, R$ 1.500. Qual é o meu salário, pessoal? Bom, depois de ter feito todas essas equações, gente, que nós achamos aqui, basta a gente fazer o quê? Agora, o simples cálculo, né? Vai ser o quê? O seu salário, que é X, menos o que você paga de aluguel. Quanto você paga de aluguel? 2x sobre o 5. Menos o que você paga de alimentação. Quanto é que você paga de alimentação? Eu pago 3x sobre 10. Menos a aplicação que você faz. Qual é a aplicação que você faz? Ah, eu faço um terço de quanto? Um terço de tudo isso aí, pessoal. X menos 2x sobre 5 menos 3x sobre 10. Beleza? E aí, fazendo esse cálculo aqui tudo, né, tirando o meu salário, tudo isso, ainda vai sobrar R$ 1.500, tá? Agora é resolver esta equação. Então, nós fizemos toda essa leitura, toda essa interpretação para chegar nesta equação e agora a gente só precisa resolver. Bom, eu prefiro fazer o seguinte, ó. Eu prefiro copiar o que eu não estou resolvendo, claro, né? E eu quero fazer a distributiva aqui, ó, nesse parênteses, tá ok? Então, eu vou copiar x menos 2x sobre 5 menos 3x sobre 10. E agora nós vamos efetuar a distributiva. Então, 1 terço vezes x, então vai ficar menos 1 terço de x. 1 terço vezes 2 quintos, pessoal, é a multiplicação, né? 1 vezes 2, 2x. 3 vezes 5, então nós temos aqui que é o 15. Sinais iguais, sinal de mais. Tem que fazer a regrinha de sinais. 1 vezes 3x, 3x. 3 vezes o 10, então nós temos aí que vai ser o 30. Sinais iguais, sinal de mais. Isso igual a 1.500. Então perceba que eu eliminei o parênteses fazendo a distributiva e agora eu tenho aqui ó, uma adição entre frações. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer o quê? Um denominador comum para fazer o MMC. Bom, então fazendo o MMC, né, pessoal? Entre 5, 10, 3, 15 e 30, então temos aí que vai ser o 30. Então, como não tem nada aqui embaixo do x é 1, e nós vamos fazer o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá?
igual, aqui também nós teremos 30 dividindo aqui para o 1.500. Então vamos lá, 30 dividido por 1, 30 vezes x, 30x. 30 dividido por 5, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. Então dá menos 12x. 30 por 10, 3 vezes 3, menos 9x. 30 por 3, 10 vezes 1, menos 10x. 30 por 15, 2 vezes 2, mais 4x. 30 por 30, 1 vezes 3, mais 3x. Quando não tem nada aqui, o denominador é 1. 30 dividido por 1, 30 vezes 1.500, 45.000. Então, pessoal, nós temos denominadores comuns entre os dois lados, então basta você simplificar. Somando, então, todos os x, teremos qual valor? Então, sobraram aqui 6x igual a 45.000. Então, teremos o x igual a 45.000 dividido pelo 6. Então, temos que o salário vai ser 7.500, ok? Então, satisfazendo essas condições do enunciado, chegaremos a um salário de 7.500. Perceba que nesse problema existe muita interpretação e muito conceito aí da álgebra, tá? Então, vamos tomar cuidado para montar um probleminha desse tipo. E exercício 4. Funcionando sozinha, uma torneira é capaz de encher um tanque em 3 horas. Uma segunda torneira, funcionando sozinha, é capaz de encher o mesmo tanque em 7 horas. Se abrirmos as duas torneiras, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Bom, pessoal, então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Então, para começar esse enunciado, pessoal, a gente vai pensar aí no cálculo da vazão. A vazão, eu vou colocar aqui a vazão como a letrinha Z, tá bom? Como é que se calcula a vazão? A vazão, ela é dada pelo volume em um determinado tempo, ok? Como nós temos duas torneiras, eu vou chamar aqui de Z1 e de Z2. Então, a torneira 1 vai ser o volume desse tanque, né, em um determinado tempo, que eu vou chamar de tempo 1. E a torneira 2 é este mesmo volume, porque é o mesmo tanque que ela está enchendo, em um determinado tempo 2. Ok? Aí então temos que a torneira 1 é o volume em um determinado tempo. Qual o tempo que ele deu? Ele deu em horas. Então é em 3 horas. E a torneira 2 é o volume em 7 horas. Ele deu esse problema para a gente no enunciado. Ok? Então nós temos o quê? Vamos formar aqui uma ideia, um sisteminha de equações, pensando na relação da vazão. Então, como eu disse no início, a vazão é igual ao volume sobre o tempo. Então, esta aqui é a nossa primeira equação que nós temos conhecimento, ok? O segundo conhecimento que nós vamos fazer aqui, ó, é eu pensar em relação à soma dessas duas razões, né? Se eu pegar assim, ó, que a vazão vai ser a vazão 1 mais a vazão 2, temos o seguinte, ó, é o V sobre 3 mais o V sobre o 7, ok? E resolvendo isso aqui, nós vamos chegar no quê? Vamos fazer o MMC entre 7 e 3, que é igual a 21. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 21 por 3, 7, vezes V, 7V. 21 por 7, 3, vezes V, mais 3V. Então, temos 10 vezes o volume dividido por 21. Então, aqui a gente chega numa outra relação, numa outra equação, que nós vamos chamar aqui de equação 2. Então, nós temos duas ideias aqui, tá? Por que que o professor fez isso? Porque no enunciado, ele está dizendo o seguinte, ó, se abrirmos as duas torneiras juntas, né,
ao mesmo tempo. Ou seja, em quanto tempo o tanque vai ficar cheio? Então eu estou partindo da ideia que as duas torneiras aqui, elas estão ligadas juntas, tá? Então, por isso que eu fiz aqui, ó, Z1 mais o Z2, porque elas estão trabalhando juntas. Então, eu tenho duas equações aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Relacionar a equação 1 e a equação 2 que nós encontramos aqui, tá? Porque a equação 1, o que diz a equação 1? Que V sobre o tempo, o volume sobre o tempo. Isso aqui é a vazão que nós temos para encher o tanque em um determinado tempo, ok? Vai ser igual, então, às duas vazões da torneira. O quanto tempo que a torneira vai fazer para encher este mesmo tanque. Então, vai ser igual a 10V sobre 21. Então, nós vamos aqui, ó, multiplicar cruzado, ok? Então, nós temos o que aí, ó? 21V igual a 10V vezes o T, certo? Bom, pessoal, o V, que é o volume, está multiplicando em ambos os lados, né? Então dá para a gente simplificar, V dividido por V dá 1. O 10 está multiplicando o T, vai passar dividindo o 21. Então é 21 sobre 10 igual a T. Então temos que o tempo vai ser 2,1 que? Hora, ok? Isso está em hora. Escrevendo em minutos, isso refere-se a 2 horas e 6 minutos. Tudo bem? Para transformar em minutos, basta pegar 0,1 hora vezes o 60. Isso dá 6 minutos. Tudo bem? Então, o tempo que as duas torneiras aí vão levar para encher o tanque vai ser de 2 horas e 6 minutos. Vamos lá, pessoal. Então, exercício 5. Vamos ler aí o problema para a gente entender o que está acontecendo. Tenho o dobro da idade que você tinha quando eu tinha a idade que você tem. Quando você tiver a minha idade, a soma das nossas idades será 45. Quantos anos eu tenho? Pessoal, perceba que é um problema bem complicado, né? Porque vai trabalhar aqui as idades entre duas pessoas, certo? Então, primeiro, quais são as pessoas que a gente tem aqui, né? Nós temos o eu, que é eu tenho o dobro da idade que você tinha, né? Então, nós temos duas pessoas aqui sendo mencionadas, o eu e você, ok? E é importante perceber também o que está sendo abordado aqui, que são os tempos, tá? Então, nós temos aqui o tempo presente, quando falar tenho, né? Ou você tem. Então, nós temos aí o presente. Temos que observar também a relação passado, tinha, né? Ó, quando você tinha, eu tinha. Então, essas informações vai ser importante porque nós vamos ter que fazer um esquema com os tempos, com passado, presente e futuro, tá? Então, quando tiver futuro, tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com relação ao tempo que está sendo trabalhado, perfeito? Então, vamos começar aqui o nosso problema, tá? Eu quero começar aqui com vocês analisando essa primeira ideia aqui, ó. Você tinha quantos anos? Bom, você tinha, isso aqui é o quê? Passado. Bom, eu não sei quantos anos você tinha no passado, mas eu sei então que você tinha o quê? X. Então eu vou colocar aqui X, tá? Opa, você, né? Deixa eu colocar aqui. Então, você tinha X, né? Você tinha X. Agora, vocês vão concordar comigo, né? Do passado para o presente, para o hoje,
eu vou dizer que passaram alguns anos, certo? Então, vou colocar aqui, ó, T anos, que é o tempo que foi passado, que foi transcorrido do passado para o presente, certo? Então, se no passado você tinha X, passado um determinado tempo, você tem o que hoje? X mais o T, certo? Então, você tem X mais T anos. Então, transcorrido aí esses anos, tá bom? Então, ó, de novo, ó, quando eu tinha, eu no passado, certo? A idade que você tem hoje, presente. Qual a idade que você tem hoje? Eu tenho X mais T. Eu tinha o que você tem hoje. Eu tinha o que você tem no presente. Então, eu no passado tinha o que você tem. Quanto que você tem hoje? Eu tenho X mais T. Então, eu tinha X mais T. Ok? Então, pensando ainda no eu, olha a mesma coisa. Ó. No passado, eu tinha X mais T. Transcorreu um determinado tempo de anos, então T anos. O mesmo tempo que passou para você, passou para mim, né? No caso aqui, para o eu. Então, se para você passou T anos, para o eu também passou T anos. Então, nós vamos ter o que aqui, ó? X mais T mais o T. E é claro, então, que a gente chega numa expressãozinha x mais 2t. Perfeito? Então, nós analisamos só essa ideia, ó. Você tinha, quando eu tinha, a idade que você tem. Então, nós chegamos nesses dois pensamentos aí, tá? Agora, vamos continuar a ideia. Continuando o pensamento, pessoal, então agora nós vamos ver aqui, ó, no início. Eu tenho o dobro da idade que você tinha. Bom, eu tenho presente. Então, o eu no presente, olha lá, o eu, certo? Hoje, que é o presente, ele tem o quê? Ele tem x mais 2t. Olha lá para a tabelinha, né? Ó, só estou somando t mais t igual a 2t. Agora vamos lá no início do problema. Ó. Eu tenho, no presente, o dobro da idade que você tinha. Bom, o dobro da idade que você tinha passado. Você tinha no passado, você tinha no passado X. Então, hoje eu tenho o dobro da idade que você tinha. Você no passado. Você no passado tinha X. Então aqui nós vamos chegar numa equação, né? Como vai ficar essa equaçãozinha aqui, ó? 2t igual a 2x menos o x. Então 2t é igual a x. Bom, agora nós chegamos numa relação, pessoal. Ó, o x ele é igual a 2t. Então, se você olhar aqui para a nossa tabela, né, aonde tiver o x, eu posso substituir por 2t. Então, só para nos ajudar aqui, eu coloquei uma outra tabela para nós preenchermos. Por quê? Aonde tiver o x, nós vamos colocar 2t. Então, perceba aqui, ó, o eu no passado. Tá? E eu no passado tem x. Então, aqui vai ficar como? 2t mais o t. 2t mais t, isso nos dá 3t, ok? O hoje aqui, nós temos x mais 2t, então é 2t mais 2t. Então, 2t mais 2t, hoje eu tenho 4t, ok? O você. O você, no lugar do x, no passado, vai ficar apenas 2t. E no hoje, você vai ter 2t
mais t, então nós temos aqui 3t. Tá ok? Agora, pessoal, quero que você observe o seguinte, ó, tá? Quero que vocês observem aqui, ó. Quando você tiver a minha idade, quando você tiver, eu estou falando no futuro. Quando você tiver a minha idade, ou seja, a minha idade hoje, tá? Quando você tiver a minha idade, qual a idade que eu tenho hoje? Eu tenho 4T. Então, quando você tiver no futuro a minha idade, então quando você tiver no futuro a minha idade, então você tem o quê? 4T, certo? Aí nós vamos pensar o seguinte, ó, daqui a pouquinho a gente continua a leitura. Agora pensa comigo aqui, ó. O você tinha 3T no presente. No futuro vai transcorrer quantos T's? Vai transcorrer um T ano, ok? Então você percebe aqui, ó, que nessa relação passou T ano. Então, se para você passou T ano, para mim também passou T ano. Então, se você tinha 3T, no futuro você terá 4T. Então, o eu, que tem 4T, no futuro, você já calculou aí, é claro, você vai ter o quê? 5T. Tá ok? Agora vamos continuar lá, ó. Aí ele diz o seguinte: a soma de nossas idades será 45. Pessoal, a soma de nossas idades será 45. Bom, no futuro nós temos isso aqui, ó. Então nós vamos somar as duas idades. 5T mais o 4T vai ter quanto? 45. 5 mais o 4, 9T, igual a 45. Então, o tempo vai ser 45 dividido por 9. Então, T é igual a 5. Agora vamos para a pergunta. Ele está perguntando aqui, ó, quantos anos eu tenho? Então, eu tenho. Tenho é o quê? Tenho é presente. Quanto que eu tenho no presente? Eu tenho no presente 4T. Então, o eu hoje tenho 4T. Se o T é 5, então é 4 vezes o 5. Então, eu tenho 20 anos. Perfeito? E é claro que se você quisesse descobrir também você, o você hoje, estou só acrescentando aqui porque a nossa resposta já é o 20 anos, porque ele está perguntando do eu. Mas eu estou acrescentando aqui, ó. O você hoje tem 3T. Então é 3 vezes 5, que vai ser 15 anos. Perfeito? Então, pessoal, essa é uma pergunta que precisa um pouquinho de detalhe, um pouquinho de interpretação, de calma para fazer um tipo desse exercício, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí para resolver exercício que envolva aí idades e tempos verbais, tá? Então, se relacionar tempos verbais e idades, é importante a gente fazer um rascunho para nós entendermos o que está acontecendo, tá bom? Olá, pessoal. Então, aqui terminamos esta aula. Vimos alguns exercícios bem particulares que vai envolver aí questões do primeiro grau e aqueles problemas que exigem um pouco da nossa atenção e que vai ser necessário fazer essas interpretações como este último exercício, tá? Então, preste bem atenção, é um exercício que é bem comum aparecer em vestibulares,
aparecer em concursos, tá? E principalmente nas nossas provas aí, tá bom? Então espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.